Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Vamos ver se a gente caminha aqui, só por causa do tempo aí, tem 20 minutinhos, vamos aproveitar. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 8, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, da terça parte delas escurecesse, a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Isso nós já vimos lá, aquela questão, a poluição, aquela coisa toda. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 3 ais. Tudo bem? Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. E aí abre o capítulo 9, o primeiro ai. Então, o primeiro ai é a 5ª trombeta. Vamos lá. Capítulo 9 de Apocalipse. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa expressão já te conduz a pensar em alguma coisa? Quem que caiu do céu como uma estrela? Olha, Satanás, tá? Vamos ver se é isso mesmo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abismo aqui é sinônimo de inferno, tá bom? E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores algumas, tão somente a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nós já falamos desse selo aí, não falamos? O que é esse selo aqui? A conversão. O Espírito Santo vem no céu. Ouviste o evangelho da vossa pregação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Lembra disso? Então, por que o fim ainda não chegou? Porque Deus está selando os seus eleitos. São aqueles que precisam ser convertidos. Agora, os que não têm o selo vão ser alvo da ação de quem? Dessa estrela que caiu, que abriu o abismo, que saiu o gafanhoto, que pica como escorpião. Olha que desgraça. É destruição com dor, com tudo. Só que isso vai vir sobre as ervas da terra, igual a primeira trombeta? Não. Vai vir somente sobre quem? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem. Veja, o gafanhoto lá com o escorpião não vem para matar. Ele vem para trazer sofrimento, dor. Já foi picado de escorpião? Diz que quem foi picado dói muito. E o trem fica latejando. Né? Pode até matar alguém, dependendo de quem for picado, mas geralmente picado de escorpião não mata, só dói. E é dor que o caboclo geme, hein? Então foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Esses 5 meses é o grande dilema aqui. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então o que é? Gera o quê? Dor. É sofrimento, irmãos. Nós estamos falando. O diabo, ele veio com a 5ª trombeta para gerar sofrimento e dor aos descrentes, aos homens que não têm o selo. Por isso que Agostinho, né, vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele, inclusive, serve para os propósitos divinos. Né? Então, o que mais? E o seu tormento, então, era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias,
Os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelo de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha o poder para causar dano aos homens pelos mesmos 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então aqui o capítulo 9 até o verso 12 vai tratar do primeiro ai. O primeiro ai sai com a 5ª trombeta, com o abrir da 5ª trombeta. Tudo bem? Então, 5ª trombeta. Estrela caída do céu. Alguém abra para mim lá em Lucas 10, verso 18. Lucas capítulo 10, verso 18. Alguém pode ler para mim, bem alto? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa é a ideia, então, que nós temos, o próprio Jesus falando, da queda de Satanás, como uma estrela caída do céu, como uma estrela cadente, né? Um raio, um relâmpago. Tudo bem? Então, o primeiro ai, quem que foi lançado do céu? Satanás. Tá? O abismo aqui é, então, a palavra para inferno. Existe então um indicativo que a queda de Satanás se deu por ocasião da primeira vinda de Cristo. Lá em Jó capítulo 1, você vai ver que os filhos de Deus, que são os anjos, estão na presença do Senhor e apareceu no meio deles quem? Para falar com Deus? Satanás, né? Que é aquela brincadeira que eu falo, né? Que Deus pergunta, de onde você vem? Eu fui dar uma voltinha, estava rodeando a terra. Lembra? Que eu disse para você, quando você perguntar para o marido de onde ele foi, falou que foi dar uma voltinha, isso é coisa de Satanás. Porque quem foi a algum lugar e foi com alguém. Então quando você pergunta para o seu filho, onde você foi, Juninho? Fui dar uma voltinha. Abre seu olho. Juninho, você foi a algum lugar e foi com alguém. Aonde você foi e com quem você foi? Não, fui sozinho, mas fui até o supermercado. Ótimo, pronto. Porque esse negócio de fui dar uma voltinha, rodear a terra, é coisa de Satanás. Tá? Então abre o seu olho lá. Então ele chegou, e aí o que acontece? Qual que era o papel de Satanás nesse contexto lá de Jó capítulo 1? Deus olha assim, você viu meu servo Jó? Aí o que Satanás fala? Mas ele é bom desse jeito porque o Senhor abençoa. Porque se o Senhor não abençoasse ele, ia ver o que ele ia fazer. Ele está ali como o acusador. Essa é a função dele, pelo menos até a vinda de Cristo. Depois que Jesus veio para vencer a morte, tem o porquê de Satanás ficar na presença de Deus acusando? Aí, imagine a cena, Deus está lá, Satanás, Satanás, de onde você veio? Dá uma voltinha, que você viu lá, minha serva Gertrudes? Aí ele fala assim, mas ela pecou assim, ela fez assim, aí Jesus fala, já morri na cruz por ela, já paguei. Adianta o Satanás ficar lá acusando a gente agora? Não, Jesus já pagou, ele vai acusar e vai levar a caderneta na cara, já está pago. Aí ele vai de novo, vai acusar a Márcia, está pago. Aí o pastor está pago. Oi.
Por que ele ia ficar acusando se já está pago? Então, qual que é a ideia? Depois que Cristo veio na primeira vinda, pagou pelos nossos pecados, não há mais dívida, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz, envergonhando Satanás. Satanás tem o porquê de ficar no céu acusando a gente? Não. Aí então ele é lançado na terra. E um dos motivos que ele foi lançado na terra foi para trazer tormento para quem? Para os homens que não têm o selo de Deus na fronte. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Jó afirma que Satanás tinha acesso à terra e ao céu. Mas com a vitória de Cristo, ele foi lançado definitivamente do céu para sempre. Cristo assume o trono, o acusador perde a sua função celeste, mas continua a desempenhar outras. Então o diabo, ele vem sobre a terra para agir, ou para abrir um lugar onde alguns demônios estavam presos, o que é chamado aqui de abismo. Quem está em Lucas lá, dá uma olhadinha em Lucas 8:31, por favor. Ótimo. Aqui nós estamos lá com a situação do Gerazeno, né? Endemoniado. E a legião, que era aquele bando de demônio que estava nele, quando Jesus chegou lá, eles rogaram para que não mandasse para o abismo. Era um lugar onde os demônios estavam aprisionados. Só que aí nós vimos que aquele que caiu como estrela do céu, foi dado a ele a chave para abrir quê? O bendito abismo. Então o que acontece? Com a vitória de Cristo, Cristo é assunto ao céu, Satanás então perde a função de acusador, é lançado na terra, é dado a chave para ele, para abrir o quê? E quem que estava nesse abismo? Os gafanhotos, com cauda de escorpião, com cara de homem, cabelo de mulher, dente de leão. Ou seja, os demônios. Tudo bem? Abriu a gaiola. E aí então esses bichos saem com um objetivo. Esse é um dos. Mas com um objetivo: atormentar com dor aqueles que não têm o selo de Deus. Tudo bem? Apocalipse 9:2, nós vemos a questão do abismo. Então, termos, só um parênteses aqui rapidamente, termos para o inferno. Hades é uma habitação temporária de mortos. Abismo, ou abisos no grego, significa um lugar específico de terror, que se constitui uma prisão, um refúgio para os demônios. Era onde eles pediam: não manda a gente para lá, porque eles sabiam que só ia ser de duas uma, ou foram libertos naquela, tinha acabado de ser libertado ali, né, porque com a queda, Jesus diz que viu Satanás caindo do céu, então tinha acabado de abrir o abismo, e fala para Jesus: não manda de volta para lá. Pode ser uma possível, ou que eles não queriam ir lá, porque saberiam que só depois Satanás poderia abrir novamente. E Gehenna, que é o inferno escatológico de fogo, para qual serão eternamente condenados os ímpios no juízo final. Então, são 3 palavras que tratam de inferno na Bíblia, tá? E esse abismo é um lugar de prisão dos demônios, mas que agora foi aberto. Então, segundo o Dr. William Hendricks, ele diz: quando lemos que Satanás abre o poço do abismo, significa que ele fomenta o mal. Ele enche o mundo de demônios e da sua má influência e ações. E a fumaça da decepção e do engano, do pecado e da tristeza, das trevas morais e da degradação. Ao diabo é dado o poder de fazer tudo isso, ou seja, desenvolver seus propósitos iníquos no coração dos filhos dos homens. Só que ele faz isso no coração dos ímpios, mas ao mesmo tempo conduz os ímpios para o sofrimento, para a dor. Então, segundo aqui, a quinta trombeta e o primeiro ai, foi dado poder de destruição, mas apenas sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quando eles apresentam aqui a questão simbólica de 5 meses, irmão, realmente
não tem nada específico que seria esses 5 meses. Não há uma interpretação clara sobre esse detalhe. Mas é a ideia de um tempo onde a pessoa, inclusive, procura a morte e não encontra. Ok? E diz que o nome dele vai ser Abaddon ou Apolion. Mas segundo aqui o texto, qual que é a tradução para esse nome aí? Destruidor. Não é isso? Está lá? Abra lá, volta lá para Apocalipse 9. Verso 11. E tinham sobre ele como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que é o grande destruidor de todas as coisas aí. Tá? Então tem esse chefe que manda nesses gafanhotos com rabo de escorpião aí, com a cara terrível. Então ele é terror e destruição sobre os ímpios, para causar dano, para causar destruição, para causar tormento, né? De modo que os homens desejam morrer, mas a morte foge deles. Nós não temos uma interpretação clara do que vem a ser o primeiro ai, mas é uma ação sobre os ímpios, os não crentes, que gera sofrimento, que gera dor, por um período, onde as pessoas desejam a morte, mas não morrem. O que vocês acham que é? Não. Porque o que acontece? É Satanás agindo nos ímpios, mas não para matá-los, só para gerar dor, só para gerar sofrimento. Tá. Uma das possíveis interpretações, que é a que eu me inclino, é isso aí, ó, o primeiro ai. O verdadeiro crente não entra num caminho desse, entra. Quem tem o selo do Senhor vai procurar um negócio desse? Não. Mas o ímpio vai. Você já viu o cara viciado? O cara é um cadáver. É um morto-vivo. Alguns desejam de fato a morte. Mas veja aqui, o foco é que os homens que não temem a Deus, que não têm o selo, eles vão passar por esse sofrimento e eles vão desejar a morte e a morte não vem. De ver um filho, de ver alguém. Uhum. Claro, eu entendo. Mas a postura do crente é sempre clamar por graça, misericórdia, por libertação, para que Deus mude aquela realidade. Deus pode transformar? Pode. Mas não é fácil, é uma situação de angústia. Mas veja, o foco aqui desse destruidor, como é colocado aí, né? Que vem com um escorpião, trazendo dor, tormento, sofrimento, não para matar, mas para sofrimento, para dor, ao ponto de que os homens buscarão a morte, não acharão, e também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, aponta para todo esse sofrimento no ímpio. Todo esse sofrimento no próprio ímpio, que está debaixo da ação desses demônios que conduz para aquilo. Que fere, igual ferida de escorpião. Agora, aí vamos pensar, o pai crente que tem um filho nessa situação, tarará, qual que deve ser a postura desse pai crente?
tá inserido aqui nesse contexto? Não, não está. Está falando aqui só dos descrentes. Mas qual que seria a postura? A postura do pai é justamente, enquanto a vida é esperança, orar, clamar a Deus. Deus pode, se for um eleito, Deus pode restaurar a vida dessa pessoa. Então, o processo nosso é esse. É orar, cuidar, lavar quantas vezes tiver que lavar, né? Trocar de roupa quantas vezes tiver que trocar. É essa perspectiva do amor cristão. Agora, eu entendo que no coração do pai, ver uma situação daquela e falar, Senhor, melhor levar meu filho porque ele tal. Mas não deve ser essa postura. Ah, não. Não, a postura do crente... Não, a postura do crente é... Não deve. Essa postura, o cristão não devia ter essa postura. A Bíblia diz que Deus nos dá o escape de toda a tribulação. E que por mais difícil que sejam as nossas tribulações, Ele é que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Então, a nossa postura é, Senhor, me fortaleça, me anime, me use apesar disso tudo. Às vezes até o cristão tem esse sentimento, mas por conta até do pecado dele mesmo, do egoísmo dele, né? Da vergonha dele. Eu não quero viver uma vergonha de ter um filho nessa situação, de tal. Então, seria melhor o Senhor me levar para eu não ter essa vergonha, eu não ter esse sofrimento. Mas aí é fruto mais do egoísmo do indivíduo do que de uma postura fiel. Porque a postura fiel, independente da situação, Senhor, eu vou continuar fiel a Ti. Eu vou continuar firme com o Senhor. E vou continuar amando, e vou continuar pregando, vou continuar fazendo o que tem que fazer. Tá? Mas o foco aqui é a questão do primeiro ai sobre os ímpios, os não crentes, aqueles que não têm o selo de Deus na fronte. Então, irmãos, Satanás, ele persegue a igreja, nós vamos ver que esse é um dos objetivos dele, mas ele também é usado para trazer sofrimento para os ímpios, como consequência das trombetas. Os ímpios perseguem a igreja, os ímpios maltratam os crentes, matam os crentes, e uma das consequências sobre os ímpios nessa terra, nessa era, é que Deus enviou Satanás para gerar sofrimento neles. E um dos possíveis são as drogas, né? Esse aprisionamento que as drogas permitem. Que o cara sofra, que dói, que o consome, mas que não mata necessariamente. É um trem que demora. E quantas vezes nós vemos pessoas, né, que é a morte por causa daquela situação e não acontece. Eu não sei se vocês têm um vídeo, já é antigo, nem sei se ainda está disponível, sobre uma droga sintética que eles chamam, qual que é o nome que eles deram? Eu vou falhar com o nome agora, porque me surgiu agora na cabeça. Mas é a droga crocodilo. Tem alguma coisa relacionada com não sei das quantas. A pessoa vai injetando aquela droga, e no local que ela injeta aquela droga, ela come toda a musculatura e necrosa ali, e fica parecendo casca de crocodilo mesmo. E o cara vira um zumbizão. Chegaram a ver vídeo disso já? Se você não tiver estômago, nem procura. Porque é um negócio assim terrível. A pessoa quer a morte e a morte não vem. Uma droga terrível. E a cada dia os caras lançam um negócio pior aí. Olha, vê o pessoal da Cracolândia. Um zumbi, cara. Aí você fala assim, como que um ser humano pode chegar numa situação dessa? Olha, tem um monte de gafanhoto com rabo de escorpião, meu amigo, que veio justamente para conduzir. Agora, mas ele não tem ainda o selo. Pode ser que alguns desses são eleitos? Sim. E Deus vai selar e vai tirar esse cara de lá. Vai restaurar. É possível. Essa é a nossa crença. Mas enquanto ele não tem o selo de Deus, ele está sujeito a esse sofrimento causado por Satanás e os seus
destruidores. Tudo bem? Então esse é só o primeiro ai. Se Deus quiser, na semana que vem, aí a gente vai para o segundo ai.